Agradecemos-te, Jesus, por nos ofereste amarga cruz. Teu sangue foste derramar somente para nos salvar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelos sofrimentos teus nos queira sempre consolar, da morte eterna nos salvar. Jesus leu no livro do profeta Isaías, onde no capítulo 61 assim é dito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. Com essas palavras, que são o lema deste quarto domingo após Epifania, 31 de janeiro de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem a esta gravação, de maneira especial os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. O versículo que acabamos de ler e de ouvir é, como disse há pouco, um versículo que foi originalmente escrito lá no livro do profeta Isaías, em Isaías 61, e que Jesus, ele mesmo, pessoalmente leu na sinagoga de Nazaré, quando, depois de já haver iniciado o seu ministério de pregação e de curas, volta a Nazaré e no dia de sábado, então, participa do culto sinagogal. E quando, no momento da leitura do profeta, Jesus, ele toma a palavra, lê o texto que lhe é indicado, que se encontra exatamente em Isaías 61. E Isaías 61 fala do Espírito do Senhor que está sobre a pessoa que fala, porque essa pessoa que tem o Espírito de Deus foi ungida para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos presos e para pôr em liberdade os oprimidos. Lá em Lucas 4, depois de ter lido essa passagem, Jesus afirma aos presentes e diz: hoje essa escritura se cumpriu diante dos olhos de vocês. Ou seja, eu sou Jesus de Nazaré, o homem de quem fala o profeta, o homem que fala por meio do profeta. Eu sou aquele sobre quem o Espírito do Senhor está em plenitude, aquele que foi ungido para evangelizar, proclamar e pôr em liberdade. Lá em Nazaré, essa mensagem não foi bem aceita, e durante 2000 anos, sempre de novo, a mensagem a respeito do ungido, o Messias, o Cristo de Deus, cheio do Espírito Santo, foi recebida ou com indiferença ou até com rejeição explícita, e mesmo assim, e apesar disso, essa boa notícia de salvação, esse Evangelho de Jesus Cristo, segue sendo anunciado aos pobres, aos cativos e aos oprimidos, e assim queremos também fazer aqui nesses minutos de oração, louvor e reflexão que realizamos em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, o texto bíblico indicado como texto de pregação para este quarto domingo após Epifania se encontra no Evangelho segundo Marcos, no primeiro capítulo, os versículos 21 até 28.
que diz assim: depois entraram, no caso, Jesus e seus discípulos em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Até aqui a leitura do Evangelho. Queridos irmãos, caras irmãs, o texto do Evangelho de Marcos, que acabamos de ler e de ouvir, ele nos insere numa cena similar à cena que compõe o que é o contexto no qual se insere o lema da semana de Lucas 4. Lucas 4 conta a história de Jesus em Nazaré, no culto sinagogal no sábado. Agora temos aqui em Marcos 1, igualmente, uma passagem, um relato de um acontecimento que se dá no sábado na sinagoga. Diz aqui que Jesus e seus discípulos entram em Cafarnaum. Os evangelhos contam como, após iniciar a sua atuação pública, Jesus fixa a residência exatamente nesta cidade, à beira do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, e agora ele, por alguma razão, se ausentou de Cafarnaum, mas volta novamente a essa cidade e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Percebemos, portanto, que Jesus era um judeu praticante que regularmente frequentava o culto sinagogal, que assim como os nossos cultos cristãos e talvez em especial os cultos protestantes eram cultos da palavra. O templo era o lugar onde se realizavam sacrifícios, mas na sinagoga apenas a palavra era pregada, a oração realizada, o louvor a Deus praticado. Ali não se realizavam sacrifícios de animais. Portanto, existe uma grande similaridade entre o culto sinagogal e o culto cristão, e sabemos que o culto cristão, ele em mais de um aspecto se inspirou exatamente nos cultos realizados nas sinagogas. Diz aqui agora que Jesus, ele ensina na sinagoga, tá? Como nós lemos ali em Lucas 4, ele, embora não fosse agora um pastor ou padre ordenado, ele participava dessa comunidade judaica onde era possível que todos os homens, no caso mulheres não, mas homens, em algum momento da celebração sinagogal pudessem fazer uso da palavra e se dirigir aos irmãos ali presentes. Jesus faz exatamente isso no sábado e ensina na sinagoga. E agora Marcos constata e relata que as pessoas se maravilhavam da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Poderíamos aqui agora pensar na autoridade de Jesus de duas maneiras. Uma vez, quem sabe, podemos pensar no fato de que Jesus, possível ou provavelmente, ele não ensinava só de uma forma mecânica. Ele não tinha apenas um conhecimento racional a compartilhar com as pessoas, mas aquilo que ele ensinava, aquilo que ele dizia, isso fluía do
íntimo do seu ser, da essência da sua pessoa, e as pessoas então percebiam que ali há, de fato, uma autoridade, né? Há um carisma especial nesse homem de Nazaré que atinge as pessoas de uma forma diferente do que o ensinamento dos escribas, dos mestres da lei, era capaz de atingir os seus ouvintes. Além disso, os escribas, os mestres da lei, eles não tinham uma autoridade própria, mas precisavam recorrer, evidentemente, à autoridade da Escritura e depois também à autoridade de outros mestres da lei. Jesus não. Ele tem a autoridade do próprio Deus e em autoridade também pode interpretar e ensinar a Escritura Sagrada aos seus ouvintes. E por isso os ouvintes ficam maravilhados. E agora vem a sequência da cena que diz que aparece na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo que brada: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. A questão do exorcismo é algo que sempre de novo aparece e que para os evangelhos também é relevante, né? Testificar que Jesus é aquele que vence o poder de Satanás, o poder demoníaco, todo o poder que se opõe a Deus. E esse poder demoníaco agora dirige a palavra a Jesus e pergunta: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? E constata: bem sei quem és, qual seja o Santo de Deus. A epístola de Tiago, por exemplo, afirma que o diabo também sabe da existência de Deus, treme diante de Deus, né? E assim também o evangelista destaca como esse poder demoníaco reconhece em Jesus o Santo de Deus. Santo de Deus é uma designação, uma caracterização que remete ao Antigo Testamento e aparentemente encontra o seu uso original no Antigo Testamento na prática da consagração dos chamados nazireus. Então, havia no Antigo Testamento algumas regulamentações que previam que pessoas podiam, por determinados períodos da sua vida, se consagrar especialmente a Deus, fazer determinados votos e então, como eu disse, consagrar-se a Deus e a seu serviço. E essas pessoas que se consagravam a Deus por determinado período, então eram chamados de nazireus. E aparentemente, então, no hebraico há uma consonância, digamos assim, né? Entre o nazireu e o nazareno, né? Quer dizer, aparentemente a língua hebraica ela faz com que essas duas palavras soem de forma similar, e então aqui o nazareno, ele, por assim dizer, ele é ao mesmo tempo também o nazireu, o santo de Deus. Jesus, porém, não aceita a fala do poder demoníaco, embora esse poder o reconheça como consagrado de Deus. Jesus, no entanto, responde, retruca e diz: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Todos se admiraram, diz aqui. A fama de Jesus correu célere, ou rapidamente, por toda a Galileia. No início diz ali que se maravilhavam da doutrina, do ensinamento de Jesus. Aqui vou destacar a admiração e a fama de Jesus. Na sequência do Evangelho, vamos ver como Jesus sempre de novo ordena a pessoas que são curadas ou libertas de algum poder. Jesus ordena a essas pessoas que se calem a respeito do sinal que se realizou na sua vida. E a
pesquisa do Novo Testamento, então, nos últimos tempos, tem falado do segredo messiânico. Tá? Agora, a forma como esse segredo messiânico tem sido compreendido, isso não vem ao caso aqui expor em minúcias, mas, de fato, esse aspecto existe, que Jesus, ele sempre de novo ordena às pessoas que são curadas, que recebem alguma outra bênção, que se calem a esse respeito, e com isto não só Jesus, mas também o evangelista Marcos, na concepção que ele tem de uma assim chamada teologia da cruz, ele quer destacar que o verdadeiro conhecimento de Cristo, ele não se dá a partir da experiência de sinais e de milagres, mas se dá a partir do confronto, do encontro com o Cristo crucificado. Aqui ainda é dito que as pessoas se admiram e que a fama de Jesus se espalha por toda a vizinhança. Na sequência do Evangelho, vamos então ver como Jesus ele se opõe a essa fama no intuito de ser conhecido da forma correta, adequada, no intuito de ser conhecido como aquele que na sua entrega na cruz, ali sim, quer ser visto como o Cristo de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início as 2 primeiras estrofes do hino número 405. Vou entoar agora as 2 últimas estrofes desse hino. Trata-se, como perceberam, de um hino de quaresma. A quaresma se inicia só daqui 2 semanas e meia, mas eu acho que já é bom nós irmos incluindo essa reflexão, essa meditação sobre a quaresma nesse período de Epifania, também quando aqui meditamos sobre a admiração acerca de Jesus, sobre a fama de Jesus e como o Evangelho vai na sequência então mostrar que o verdadeiro conhecimento de Cristo, ele não está preso aos sinais, embora também esses aconteçam, mas ele se dá diante da cruz do nosso Senhor. Assiste-nos na tentação, estende-nos a tua mão. Assiste-nos na tentação, estende-nos a tua mão, na derradeira hora que da que esperemos só em ti. Ó, faze-nos em ti confiar, jamais nos has de abandonar, dá-nos certeza, ó Jesus, tu nos salvaste pela cruz. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua Palavra, obrigado pela manifestação do Teu Filho Jesus Cristo, aquele a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra e que, como ungido, cheio do Espírito Santo, é o vencedor sobre todos os poderes do mal, das trevas, do pecado, do diabo e da morte. Obrigado, Senhor, que nessa época de Epifania podemos meditar a respeito da luz do mundo que vence as trevas e, ao mesmo tempo, já podemos voltar a nossa atenção à pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho, que se dirige ao seu sofrimento e à sua morte. Abençoa e guarda todos nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o trabalho, o convívio com amigos, vizinhos, colegas, a saúde. Abençoa as nossas comunidades, abençoa as nossas cidades, protege a todos nós que possamos também, nesses dias ainda de incertezas e perigos, confiar a nossa vida a Ti e ao mesmo tempo também nos portar de forma responsável pelo nosso próximo e também responsável diante da vida que Tu nos concedeste.
Assim pedimos, agradecemos e nos unimos na oração que Cristo nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.